O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, fez um discurso duro ontem, num evento aqui em São Paulo do mercado financeiro. Ele disse que, mesmo com essa redução recente nas projeções de inflação que a gente tem falado aqui, ontem falamos que o dólar mais baixo tem contribuído para uma perspectiva melhor de inflação. Ontem o dólar fechou em R$ 5,64, depois de bater 6,30, né, no final do ano passado. Então, ele diz que traz sim uma perspectiva melhor, mas que ele olha com cautela essa ajuda do dólar por conta de um cenário internacional que é muito instável. E ele está vendo também com preocupação as previsões ainda muito altas. As previsões estão na casa de 5,5% de inflação pela pesquisa de ontem do próprio Banco Central, que a gente trouxe aqui. O limite da meta de inflação do governo é 4,5%, então 5,5% é um patamar incômodo, é um patamar alto que preocupa não só o Banco Central, mas preocupa todos os brasileiros, porque é um peso ainda alto de inflação que a gente está sentindo ainda no nosso orçamento. E aí ele coloca que tem algo que é muito impressionante, que causa estranheza, que é o fato de que os juros no Brasil estão num patamar extremamente alto, acima de 14%, e ele fala, o desemprego ainda está no menor patamar da história. Ele fala como que tem essa combinação. E o que o presidente do Banco Central fala é que isso está sugerindo que no Brasil o efeito dos juros ele não segue o padrão de outros países similares aqui da região. Então, se há uma necessidade de uma dose de juros mais alta do que em outros países com economias similares. E por quê? A gente tem uma situação hoje no Brasil. Eu destaco para vocês duas questões. Uma é uma indexação que é muito alta. Então, o que se fala lá dentro do Banco Central é que, como os preços são reajustados com base na inflação do ano anterior, tudo vai subindo e aquilo vai virando uma bola de neve, que nem, como eles falam, o estádio de futebol. Quem está na primeira fila levanta para ver a marcação ali de uma falta, a segunda fila levanta também para poder ver melhor e daqui a pouco o estádio todo está em pé. Então tem uma dificuldade porque vários preços vão sendo reajustados, plano de saúde, aluguel, a escola do filho, e vai se disseminando na economia. E o segundo fator, certamente, é o nível de gasto público. É um nível de gasto público que está muito elevado e que está fazendo com que a economia cresça acima do seu potencial, gerando inflação e, o pior, fazendo com que o Banco Central tenha que ficar compensando esse estímulo que está muito forte na economia com uma taxa de juros alta demais, que aí vai criando um círculo vicioso, que é o fato de que os juros fazem com que a dívida pública suba muito rapidamente. Isso vai gerando uma sensação de insegurança em relação ao Brasil, e aí o dólar acaba sendo afetado, as expectativas de inflação ficam altas, os investidores ficam inseguros de investir no Brasil e isso vai virando um efeito dominó. Então, o que é importante, ontem o ministro Fernando Haddad, nesse mesmo evento, quis dividir a culpa pelo desequilíbrio das contas. E ele tem uma dose de razão, porque o judiciário tem permitido com que haja um gasto que está cada vez mais fora de controle, seja por ele próprio, seja por ações na justiça, que tem feito o governo ser surpreendido com gastos adicionais. O governo não está conseguindo impedir que o judiciário aprove ações que fazem o governo gastar mais. O Congresso também foi citado pelo ministro da Fazenda, que não está se importando com essa questão do desequilíbrio das contas, que tem atrapalhado aí a queda da inflação. Então, o próprio governo também não tem feito o seu dever de casa, fazendo ajustes necessários para poder frear o ritmo de crescimento da despesa pública, para poder ajudar nessa engrenagem que é permitir um juro menor, mais investimentos e menos inflação. A gente está preso nessa roda do gasto público e aí aquela batata quente fica sendo passada pelos poderes. A verdade é que está faltando um pacto no país pela questão da responsabilidade das contas
que vai permitir com que o Brasil tenha menos juros, menos inflação e mais crescimento. Enquanto isso não for atacado, a gente vai ficar acompanhando essa discussão que acaba levando, no final das contas, a um preço muito caro pela população pagando uma inflação muito alta, um juro muito pesado e que vai puxando a economia para baixo. A gente está preso nesse círculo vicioso.